Olá pessoal, essa é uma aula a respeito de revisão bibliográfica, referências e citações, tá bom? Faz parte da disciplina Projeto Integrador em Automação, foi organizada por mim, professora Helena, e pela professora Mariana. O que nós vamos ver nessa aula? Os objetivos dela são introduzir a revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa, apresentar plataformas de acesso a materiais científicos e exemplificar como a gente faz uma busca, né? Conceituar o fichamento de resumo, e aí a gente passou pela revisão bibliográfica como um todo. Depois a gente tem que mostrar para vocês como apresentar essas referências bibliográficas e a sua sistematização nos nossos trabalhos. E como a gente faz as citações de acordo com a BNT, bom? O que é a revisão bibliográfica? É uma revisão da literatura sobre um determinado tema, um determinado assunto. Então, vocês já escolheram o tema do projeto de vocês e vocês vão ver o que já foi feito a respeito disso. Bom, o que consiste essa tarefa? Ela consiste em pesquisar livros, artigos, publicações, válidas, científicas, a respeito do seu tema e fazer uma leitura e analisar as informações. A partir dessa revisão é que o pesquisador compreende o que já foi feito sobre o tema e o que ainda é uma lacuna, o que ele ainda pode contribuir, o que ele pode contribuir de novas ideias. Bom, na maioria dos trabalhos de revisão científica, a revisão bibliográfica é o início, né? Então a gente vai trabalhar como base a revisão bibliográfica. Bom, em alguns contextos, ela pode ser a principal ferramenta de metodologia, bom? Porque existem trabalhos de revisão sistêmica, em que a gente vê tudo que foi feito a respeito daquele tema, num determinado intervalo de tempo, e escreve a respeito disso. Esses trabalhos são muito importantes porque eles nos conceituam, né? Eles falam como está naquele momento que o trabalho foi feito, aquele tema. É tipo uma fotografia atual do tema. Né? E onde que a gente vai pesquisar? Nós vamos pesquisar, podemos usar o Google Acadêmico, é uma plataforma, o Google Escolar, vocês devem conhecer ele. É uma plataforma, mas nem sempre a gente tem acesso a tudo que está ali, né? Ele lista os trabalhos, ele não é tão eficiente assim, e ele não leva em consideração o que é mais relevante, o que teve revisão pelos pares, ou seja, que outros cientistas também leram e validaram aquele trabalho, aquela metodologia. Então, ele não tem esse caráter tão científico. Bom, o que a gente tem de melhor e que dentro do Instituto a gente tem acesso? São os periódicos da CAPES, tá? Se você entrar lá no Google, você consegue acessar os periódicos da CAPES. Eu vou arrastar aqui para a gente dar uma olhada. Se a gente digitar aqui, ó, periódicos CAPES, a gente cai nesse site aqui. E pela Rede Café, Acesso Café, a gente consegue entrar, pelo Instituto. É só digitar aqui FCP. Você vai ser redirecionado para uma telinha que você coloca o seu prontuário, a sua senha, mesmo do swap, tá? E você agora, consegue acessar. O que é conseguir acessar? Por exemplo, eu consigo, o que a CAPES, que é a nossa agência aí do Ministério da Educação, de pesquisa, tem acordo, a gente tem acesso. Então, uma revista que você precisa pagar para ter acesso, uma editora que você precisa pagar para ter acesso, a CAPES já tem esse convênio através do café e a gente tem o acesso, tá bom? E como é que a gente vai fazer as pesquisas? Vamos voltar lá para o slide. Nós vamos acessar, vamos lá em acervo. O que a gente vai pesquisar? Nós vamos buscar um assunto e tem algumas técnicas para a gente fazer essa busca, tá? Idealmente a gente faz isso no comecinho do trabalho, tá bom? A gente vai lá em busca avançada e vai combinar coisas. Por exemplo,
se eu quero procurar sobre robótica móvel dentro da agricultura de precisão, que é o exemplo aqui. Então eu coloco qualquer campo, né? Eu posso classificar aqui se é só no título, se é no resumo, mas qualquer campo contém Precision Agriculture e qualquer campo contém Mobile Robotics. Por que eu coloquei E? Porque eu quero a combinação, né? A justa posição desses dois termos, tem que ter os dois. Poderia ter colocado ou, e aí ia aparecer coisas que são da agricultura de precisão, mas não envolvem robótica móvel, e aparecer coisas que envolvem robótica móvel, mas não necessariamente agricultura de precisão, tá bom? Aqui a gente vê, né, que encontramos 168 resultados, e a gente consegue ordenar por relevância, por ano de publicação, né? O que é a relevância para a gente? Relevância é medida em o quão importante, uma medida de quão importante é aquele trabalho, né? E isso muitas vezes é associado ao lugar que ele foi publicado, a revista que ele foi publicado e quantas vezes ele foi citado, né? Como base para outro trabalho. Aí tem o guia da CAPES para você entender como essa busca é feita, né? Você pode usar uma expressão, aí você coloca entre aspas. Você pode usar os operadores booleano, AND, né? E, OR, OU e NOT, uma palavra para excluir, tá bom? Como é que a gente vai utilizar isso? Nós vamos, depois da gente encontrar um material interessante, nós vamos fazer o fichamento. Por quê? A gente lê, né, o título do trabalho, lê o resumo, que é o que aparece lá no periódico da CAPES, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Wheelchair e sensor. Vou colocar o operador AND aqui, né? Dou um Enter. Não apareceu nada, porque eu escrevi wheelchair errado, né? Wheelchair, professor. Posso clicar aqui ou posso clicar também em busca avançada, que aparece lá do jeito que vocês tinham visto no slide, né? Wheelchair, adicionar outro campo, sensor. Aqui eu busco e totalizamos 61, né, publicações encontradas. É que eu consigo separar se o acesso é aberto ou não, se é um artigo, se é um capítulo de livro, se é uma revisão. Se começou do ano de 97, né? Eu quero coisas mais atuais, eu quero a partir do ano de 2000. Eu vou lá e filtro, né? Aí caiu para 17 trabalhos, né, 2022. Se foi revisado por pares, sim ou não, se é uma produção nacional. Né? Tem um de produção nacional, vamos até ver de quem que é essa galera. A gente clica aqui, né, para poder ler. Aqui a gente vai ter o resumo, acesso ao resumo, tá bom? E aqui a gente tem o nome dos autores. Professora, eu quero de fato acessar, né? Clico aqui em acessar. Vou ser redirecionada para a página, né, desse trabalho. E aí, aqui, ó, eu posso ver o PDF, tá? Aí vem o login do café, né, na nossa rede. E aqui, né, o pessoal é da Universidade Federal do Espírito Santo e trabalho com o pessoal da Universidade Tecnológica da Colômbia, né? Sempre aparece. Vocês que agora já estão familiarizados com o artigo, já sabem que ele vem com título, que vem com o nome da galera depois de ser aprovado, e tem uma introdução, né? A gente está acostumado com materiais e métodos, aqui chama métodos, depois resultados,
Depois a gente tem, em algum lugar aqui, as conclusões. Tá mais lá para frente. Os resultados, nesse caso aqui, são a parte mais considerável do trabalho, né? Deve ser uma parte sobre revisão sistemática, né, do que é usado em cadeiras de rodas. E aqui a conclusão. E aqui no final, né, um monte de palavras falando sobre os trabalhos que os autores usaram para obter essas informações. Então não adianta nada você fazer um belo trabalho se você não mantiver, né, o registro de onde você encontrou essas informações, tá bom? Aí o que a gente vai aprender agora é como, né, a gente pode colocar essas informações, como a gente coloca essas referências. Aqui nesse modelo, vocês estão vendo essa chave com o número. Esse é o modelo da I3E, é um modelo que eu até acho mais interessante do que o da BNT, porque gosto de números, né? E ele aparece em ordem de aparição no texto, né? Então o último aqui, ó, 74, 75... Deveria ter o 76 aqui, né? O 74, 75 já deve ter sido citados em outro lugar, por isso está aqui. 83, né? 83, 82, 81, 80, bom? Então, a gente vai listando, né, em ordem crescente do que apareceu e tem um jeitinho de falar. Aqui vem os autores, aqui o nome do artigo, aqui onde ele foi publicado, a revista, aqui o ano, as páginas, tá bom? Então a gente vai aprender como se a gente faz isso na ABNT, já que a gente está no Brasil. A maioria dos trabalhos vai ser, né, de acordo com a ABNT, tá bom? Mas antes disso, o que é o fichamento? O fichamento é quando a gente encontra um artigo que parece promissor, fiz aquela leitura rápida, né? Olhei lá o título, olhei o resumo, e aí eu preciso organizar o material que eu fui pesquisando. Porque depois de um tempo eu li um monte de coisa e eu não sei mais aonde eu li cada coisa. Então a gente faz uma ficha, né? Um pequeno resumo sobre o que é aquele artigo e o que chamou para a gente, né, como pesquisador daquele tema, atenção. Às vezes eu vou pegar um artigo e me chamou a atenção o sensor, mas se eu for, né, olhar aquele artigo mesmo, o autor dele ele falou um monte de outras coisas, mas para mim o importante ali foi o sensor que ele usou. Né? Então, ou o argumento que ele usou para fazer alguma coisa diferente, um método, né? Depende do que chamou a atenção. Então é importante você organizar o que você leu. Bom, exemplo de fichamento: colocar o texto, né, o título, desculpa, colocar, né, a fonte de onde você tirou, tipo a referência bibliográfica, e escrever aqui um resumo do que você encontrou. Bom, não existe um modelo pronto, tá bom? Como vocês já estão escrevendo o artigo, a gente pulou essa parte, né? Normalmente a gente faz esse fichamento, vocês conhecerem o artigo antes de escrever o artigo, mas a gente teve um ano conturbado, não foi possível fazer isso. Mas de qualquer forma eu trago, porque talvez, né, no futuro vocês precisem disso. Um modelo que eu sugiro, né, é colocar o título do material, referência bibliográfica do material e um resumo do material, tá bom? Aí agora a gente parte mesmo para as referências. As referências podem ser compreendidas como uma lista dos materiais ou obras que a gente usou, que a gente consultou e que a gente escreveu sobre naquele trabalho. Bom, não adianta nada eu ter lido 100 coisas, né, 100 artigos. Se eu só usei palavras ou frases ou ideias de 10 autores, eu só vou colocar 10 autores lá naquela minha referência bibliográfica. Bom, você sempre tem que fazer a citação de alguma coisa daquele trabalho para aquele trabalho entrar na sua referência bibliográfica. Então, é muito comum a gente pegar trabalhos que tem 20 referências bibliográficas, mas durante o texto citou 3. Então, tá errado, né? Isso perde nota, perde credibilidade, não tá legal. Bom, a fim de padronizar e organizar, né, é necessário seguir regras para a gente fazer essa lista.
Existem regras, né, normas diferentes. Por exemplo, tem a Vancouver, tem a ABNT. A ABNT é a que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Cada tipo de publicação, na verdade, adota uma, né? E aí a gente vai usar a da ABNT. A norma na íntegra está disponível no Pergamon, que é o site da nossa biblioteca, se a gente logar no Swap. Mas a gente vai aqui ver os principais aspectos dela e se tiver alguma dúvida, ou ela ou materiais da internet confiáveis devem ser consultados, tá bom? Como que a gente faz? Por exemplo, se a gente vai referenciar uma monografia, uma dissertação, uma tese, um trabalho maiorzão, a gente vai colocar o sobrenome do autor em maiúsculas, vírgula, o nome mesmo, né? Não é o nome abreviado, o título em negrito, o subtítulo, se houver, já em letra normal, o ano que foi apresentado, o número de folhas, a categoria, se é uma monografia, dissertação, tese, a área de concentração, a instituição, tipo, apresentou isso na Unicamp, apresentou isso na USP, apresentou isso no Instituto, o local e o ano da defesa, tá bom? Aí tem um exemplo aqui. Se já é um periódico, uma revista, tipo aquele que a gente acabou de ver no Periódicos da CAPES. Aí você já vai colocar o sobrenome escrito mesmo, né? No meu caso, Helena Barbosa Machado Martins. Você escreveria Martins, letras maiúsculas, vírgula, H ponto, né, de Helena, B ponto de Barbosa, M ponto de Machado. O título do meu artigo, e aí quem vem em negrito? Título da revista, local da publicação, número do volume, e assim por diante, tá? Se for um artigo apresentado num congresso, tipo um artigo do CONICT, já é um pouquinho diferente. Professores, são um pouco confuso, concordo. É bem confuso, tá? E principalmente as primeiras vezes vocês vão sofrer um pouco para fazer. Existe como fazer isso de forma automática? Sim. Existem gerenciadores de referências, tipo Mendeley, que já importa tudo isso e já deixa bonitinho para você no Word. Vale a pena eu aprender a fazer isso no Mendeley, professora? Se você tem aspirações, né, de pesquisa, joia. Se não, você vai fazer isso agora e talvez, né, nunca mais faça. Então, talvez seja mais prático você, né, fazer na mão agora e depois, se algum dia você precisar, aprender a fazer o do Mendeley, tá bom? Se for livro, normalmente você tem mais autores, né? Aí tem até 3 autores, livros com mais autores, que aparece esse et al. Aqui, né? Referência de homepage, que é o mais, né? Site, antigamente chamava homepage, mas enfim, referência de site, vai colocar o autor ou a organização, por exemplo, se tem o autor, né? Foi uma reportagem lá da Folha e foi o autor chama Pedro Henrique Martins. Aí você vai colocar lá, Pedro Henrique Martins, ou colocar Folha, né? Então, o nome do site, o ano, né? A descrição daquele trabalho e disponível em. Aí você coloca o site e quando você acessou, dia, mês e ano, tá bom? Professora, eu acessei, mas eu não lembro o dia que eu acessei. Não coloque, né, como se você tivesse acessado tudo hoje, né? Dá uma olhada lá no calendário, pelo menos a noção. Eu acessei em abril, foi, sei lá, na segunda semana de abril. Escolhe um dia lá, em abril, coloca lá, mas não parece crível, né, a gente colocar todos os acessos no mesmo dia. Então, tomem cuidado com isso. Bom. Citação de documentos disponíveis online. Muitos de vocês acessam documentos online, por exemplo, um datasheet, né? Isso é um documento disponível online. Referência do site de publicação periódica com autor. Isso aqui já é mais raro, tá? Mas tá aí. E um bom lugar para vocês trabalharem é esse blog aqui. É um cientista que
se dedica a propagar conhecimento sobre a escrita científica, né? Então é um site legal, bem organizado, que se mantém atualizado, tá bom? O que são as referências? O que são as citações? A gente viu que as referências são uma lista, né, de todos os trabalhos que a gente consultou e tudo mais. Mas, para a gente embasar o nosso trabalho, ou seja, conectar o nosso trabalho com aqueles que a gente leu, a gente precisa fazer as citações. Ou seja, a gente precisa conhecer as ideias que conectam o trabalho que está sendo lido com as obras de referência. E isso são as citações. Bom, a gente consegue dividir as citações em dois tipos, tipo direto e tipo indireto. O tipo direto é uma transcrição exata do que o autor falou. Bom, normalmente elas são de até 3 linhas ou com formatação específica para além disso, e elas são destacadas em aspas duplas. Professora, você recomenda fazer isso? Se você está falando de uma lei, de uma coisa assim muito importante para o seu trabalho, uma coisa, né, única, né, que é a fonte inicial daquele, né, uma definição, alguma coisa assim, até às vezes cabe, né? Mas o que é mais comum? A gente faz uma paráfrase, que é uma citação indireta, em que a gente lê o que o autor escreveu e posteriormente reescreve com as nossas próprias palavras. Professor, isso é plágio? Não, tá? Porque você está referenciando aquilo que o autor disse. Você está dizendo que quem falou foi aquele autor e não você. E é justamente quando a gente conecta o nosso trabalho ao trabalho de outros autores que o nosso trabalho ganha importância, ganha relevância, ganha força. Então, é importante que a gente faça citações, bom? Principalmente na introdução e ou na metodologia. Bom, às vezes nos resultados, quando a gente compara o nosso resultado com o de outra pessoa, também aparece referências lá no resultado, tá bom? Como são as citações diretas curtas? Aqui o Montenegro e o Guerreiro falaram exatamente: a epilepsia caracteriza-se pela presença de crises epilépticas recorrentes na ausência de condição tóxico-metabólica ou febril, tá bom? Você pode escolher se você vai escrever assim, segundo Montenegro, colocar o ano e a página, ou se você vai escrever o que o Montenegro e o Guerreiro falaram e no final da frase, no final do parágrafo, você vai colocar em maiúsculo Montenegro, ponto vírgula, Guerreiro, vírgula, o ano, vírgula, página, bom? E lá na lista entraria assim, lá no final do trabalho, nas referências. Bom, isso é a citação em azul, em rosinha é a referência. Se fosse uma citação direta longa, você daria um espaçamento, colocaria outra fonte, outro espaçamento, né? Seria um pouquinho diferente. Muito raro isso aparecer nos nossos trabalhos, tá? O que é o mais comum? Que a gente leia, né, e parafraseie, faça uma citação indireta. Aqui esses autores, né, são mais de 3, com o objetivo de avaliar os efeitos dos benefícios em pacientes com zumbidos e outra condição coexistente, realizar uma revisão da literatura de ensaios clínicos controlados, randomizados, não randomizados, em que a intervenção envolveu a amplificação com a ASI em comparação com as outras intervenções ou ao placebo. Então, não foi o meu trabalho que fez isso, foi o trabalho dessa galera aqui em 2014, tá? E eu li o trabalho deles e resumi com uma frase o que foi feito, bom? Isso é muito comum, né? E quando a gente opta por falar que, né, dentro da própria frase o nome dos autores, a gente escreve dessa forma. Quando a gente opta por falar no final da frase, a gente já escreve de uma outra forma. Quais são essas formas? Dentro das sentenças, se for um autor, se coloca o sobrenome, entre parênteses, o ano da publicação. Se for lá no final, né, que você vai colocar, você coloca entre parênteses, nome com letras, sobrenome com letras maiúsculas, vírgula, o ano, fecha parênteses, tá bom? E assim vai. Então, isso depende muito do que você está trabalhando. O que eu aconselho? Vocês fazerem, né, da forma que vocês conseguirem, a partir do que a gente discutiu aqui,
e a gente ir refinando ao longo do tempo essas chamadas, citações e a lista lá no final, que são as referências bibliográficas. Bom, o que é de material interessante? Nossa biblioteca tem um Instagram que é super relevante, tem bastante coisa. Sobre citações, eu gosto muito desses dois materiais, tá? E sobre referências, que é aquela parte lá do final, que é como organizar autor, nome da publicação, se é de congresso, se não é. Eu gosto mais dessa parte aqui desse blog, tá bom? E fico à disposição de vocês, caso vocês precisem de um auxílio. Tudo bem? Então, sem mais, espero vê-los pessoalmente em breve.